Bom dia, na paz e na graça do Senhor Jesus. Novamente estamos aqui para adorar o Senhor, para louvar o seu nome e para também anunciarmos a sua palavra. Sou muito grato a Deus por este dia que Ele tem nos dado, também pela ajuda, pela participação da minha esposa Simone e também o meu filho Adriel nos bastidores ali, cuidando dessa live, da transmissão e também nos ajudando no teclado, porque nós vamos cantar um hino. Depois da pregação, nós vamos cantar um hino da harpa, o 545, porque hoje é o domingo da ressurreição. É muito interessante que a palavra domingo em russo, voskresenha, significa domingo da ressurreição. Então hoje vamos cantar um hino alusivo à Páscoa, o hino 545, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Posso crer no hoje, posso crer no amanhã também. Então, com a graça de Deus, nós vamos apresentar essa live. Que Deus abençoe suas vidas, onde vocês estão. É um tempo de confinamento, de quarentena, um tempo difícil para muita gente, para todos nós, mas é um tempo necessário também para vencermos esta ameaça que assola o mundo, que assola o mundo todo. Que Deus nos dê grande vitória, não é? Então eu quero neste momento fazer uma breve oração, abrindo aqui a nossa live. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós colocamos, Senhor, esta live na palma de Tuas mãos, como também todas as pessoas, Senhor, que nos assistem, que nos acompanham neste momento. Cuida das suas vidas, cuida, Senhor, dos pormenores, dos detalhes da vida de cada um. E, Senhor, que haja alegria hoje na nossa live, a unção do Teu Espírito, o poder do alto, Senhor. A graça para transmitirmos a Tua palavra. Pai, se conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, neste momento, quero passar também aqui a palavra para minha esposa, para ela cumprimentá-los e fazer aí a sua introdução. Bom dia a você que nos assiste, que nos ouve, que nos vê esta manhã. Que Deus possa te abençoar através do momento que estaremos juntos aqui. Hoje é dia de celebração. Por mais que nós não saibamos qual foi o dia exato que Jesus ressuscitou, temos a certeza que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. E isso, gente, é de muita alegria. É a certeza da vida eterna, porque só Cristo, o dono da vida, podia vencer a morte. Gostaria de ler aqui com vocês um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, dois versículos, o 20 e o 21, que diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Amém. Então a gente vê aí o plano da salvação executado, cumprido, fidelizado por Deus o Filho através do planejamento da Trindade. Então eu estava pensando sobre a Páscoa, Então eu fiz aqui uma guirlanda e eu começo essa guirlanda com uma cruz aqui embaixo, E tem um versículo aqui: glória a Deus nas alturas, lá de Lucas 2:14. E eu não sei se vocês conseguem ver, essa guirlanda tem aqui os cordeirinhos e uma faixa que está escrito assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29b. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Eu sou, gente, apaixonada por chocolate. Eu adoro chocolate. Eu acho o coelhinho da Páscoa muito fofinho, mas ele não é a minha verdadeira Páscoa. A minha verdadeira Páscoa é o cumprimento do plano da salvação. Cristo nasceu, Ele viveu entre nós, Ele morreu e Ele ressuscitou, nos dando a certeza da vida eterna. Então, lembre-se disso, domingo da ressurreição, onde a nossa salvação, o plano da salvação foi cumprido através de Cristo. Então, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. E agora nós temos algumas informações também para passar,
Não sabemos ainda quando voltaremos a nos reunir pessoalmente, temos que aguardar aí as orientações das autoridades constituídas do nível, em todos os níveis, né? Federal, estadual, municipal, mas por enquanto o que nos cabe fazer é manter mesmo o isolamento, nos proteger. Infelizmente os casos se multiplicam, mas nós precisamos continuar orando para que essa curva ela seja cada vez mais achatada, menos acentuada, essa curva de contaminação e também de óbitos, né? E vamos então atender tudo que a área da saúde nos informar, não através de fake news, né? Então nós vamos tomar muito cuidado com fake news. E eu tenho dito aqui, se você quer informação confiável, entra, por exemplo, no site do Ministério da Saúde, ou então no site da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e é por aí que nós nos informamos de uma forma mais segura, né? De uma forma mais segura. Porque fake news é uma loucura, eu recebo muito, mas eu nem abro, né? nem me dou ao trabalho de olhar. Tá? Então é preciso tomar cuidado nisso. Também quero falar do nosso programa de rádio, que ele continua na Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado, das 11 à 1 da tarde. Tá? Às vezes alguém diz, né, informa, mas eu não consigo pegar na minha região, aqui na minha área não pega. Mas você pode baixar, né, o aplicativo da Rádio Adore no seu celular e você vai poder ouvir de qualquer parte do mundo. As pessoas estão ouvindo o nosso programa no Canadá, no Japão, em Portugal, nos Estados Unidos, né? Então, na África. Então o programa é ouvido em tudo quanto é lugar, né? E também você pode acompanhar o nosso programa de rádio através do site da rádio, né? E entra lá no site da Rádio Adore, FM 97,3, e você poderá acompanhar por ali, todo sábado, das 11 da manhã à 1 da tarde, tá bem? Nossas lives elas continuarão enquanto tivermos essa situação. Nossa próxima live aqui será na terça-feira, às 19h30, 7h30 da noite. Depois, a quinta-feira, às 19h30 novamente. E no domingo, como estamos aqui agora de manhã, no período das 10 horas da manhã, repetiremos a live enquanto estivermos nessa condição. Está bem? Para anunciar a palavra de Deus. E também, eu acho que esse é o aviso principal, mas a Simone tem aí um aviso da Valéria, é isso? Esponhardi. A tia Valéria, ela fez a live na última sexta-feira Santa, foi muito legal. Se você não viu, você pode ver pelo Face dela, Valéria Esponhardi, Sponhardi. Você pode ver lá as ministrações que o nosso Ministério Infantil tem feito, e você pode assistir com seu filho, com a sua filha, com a criança que estiver em casa. Ou se você não tem criança, pode assistir, porque você vai ser tremendamente abençoado de ver a palavra de Deus sendo ministrada de um jeito diferente. Também hoje, no final do dia, às 6h30 da tarde, teremos 2 lives com os nossos pastores. O pastor André, lá da nossa Igreja Cristã da Trindade em Osasco, e também o nosso pastor Everaldo, da Igreja Cristã da Trindade em Pirituba. Então você vai poder acompanhar essas lives. Nós também queremos mandar um beijo, um abraço todo carinhoso para o pessoal lá de Mogi das Cruzes, da nossa igreja que está nos assistindo, o pessoal de Perus, o pessoal de Cosmópolis, que eu sei que tem nos acompanhado. Olha, gente, estamos separados, mas unidos virtualmente, o corpo de Cristo. Temos recebido mensagens. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Juntem-se aí em família para o culto doméstico, né? Isso é muito bom. E não deixe essa prática se extinguir depois que saímos do isolamento, mas permaneçam com isso.
A todos vocês, né, que nos acompanham aí, se quiserem saber um pouco mais da nossa história, da nossa igreja, é só você entrar no site da Igreja Cristã da Trindade, www.ictrindade.com.br. Ontem nós tivemos uma ministração maravilhosa com os nossos teens, os adolescentes. Aliás, tivemos uma ministração na sexta-feira sobre os 10 mandamentos com o Adriel. E ontem a ministração foi internacional, lá dos Estados Unidos, com a Aline e o Estevão, também com comentaristas internacionais, a nossa querida Vanessa, o Luciano, o Gu, a Larinha, olha gente, né, lá do Canadá, foi muito bom mesmo. Nesses tempos a gente tem estado juntos, o distanciamento físico não tem impedido. E também teve a live com os jovens, através de um aplicativo, e foi muito bom também. Então, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, as nossas vidas, né? Porque Deus, Ele com certeza se faz presente nesse momento. Ok, também neste momento quero falar com vocês sobre dinheiro, né? Que a Bíblia fala de dinheiro. O próprio Jesus, né? Ele também dependeu da ajuda das pessoas para manter o seu ministério. E uma prova muito clara disso, muito bonita, até aparece em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, quando várias mulheres, né, dentre as pessoas que ajudavam Jesus com seus bens, aparecem ali várias mulheres que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Então eu quero neste momento compartilhar com vocês as contas bancárias da Igreja Cristã da Trindade, para que você nos ajude na nossa caminhada, a manter o programa, a pagar as contas, né? E para os membros da Igreja Cristã da Trindade, o que a obra de Deus espera é a fidelidade dos seus membros nos dízimos e ofertas, né? E nós não contribuímos por obrigação, não consideramos uma obrigação, consideramos um privilégio. E também é um ato de fé. Eu creio, por isso eu contribuo, né? Então é muito importante. Não contribuímos para ganhar o favor de Deus. Não. Não contribuímos para ficar livre do coronavírus, né? Nós contribuímos porque em gratidão, porque somos gratos a Deus, que nos deu tanto e nos deu o maior de todos os tesouros, o seu Filho Jesus, nosso divino Salvador. Então, a igreja tem contas no Bradesco, no Banco Itaú, também na Caixa Econômica Federal. Eu vou passar para vocês as informações do Banco Bradesco. No Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830 e dígito meia dúzia. Vou repetir, Bradesco, agência 548-7, conta corrente 83, 830, dígito meia dúzia, dígito 6. Agora a nossa conta no Banco Itaú, a agência 4836, repetindo, agência 4836, conta corrente 16924-5, 16924-5. Agora a nossa conta na Caixa Econômica Federal, a agência 1374, operação 003, conta corrente 401010-0, ou dígito 0. Vou repetir, a Caixa Econômica, a agência 1374, operação 003, e a conta corrente é 401010, dígito 0. Está aí a nossa informação. Que Deus recompense a todos pela participação neste ministério. Quero lembrá-los também de que essas informações estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. E ali você não tem apenas informações
sobre nossas contas bancárias, mas também avisos, informações importantes sobre o ministério, tá bem? Sobre esta obra. Então, eu acho que chegou a hora da Simone orar por nós, orar por mim, para aqui falarmos a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, Pai, porque hoje nós celebramos a certeza, Senhor, da vida eterna através da ressurreição Amém. De Cristo. Obrigada, Senhor, pelo teu plano de salvação tão perfeito, tão maravilhoso, que nos alcançou. Também te peço, Senhor, que agora visite cada lar, cada pessoa, Senhor, que está vendo essa live. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir os corações, todos os nossos corações, ó Pai, as nossas mentes, para que possamos, Senhor, receber a semente da palavra. Estamos tão necessitados, Senhor, de ouvir a Tua voz. Sim. Então, neste momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite cada pessoa. Tu conhece a necessidade de cada lar através da ministração da palavra nesse momento. Quero te pedir pela vida do Amém. Paulo, abençoe o Paulo, Amém. Toque o Senhor, ajuda o Senhor a transmitir a Tua palavra, que não seja, Senhor, o falar dele simplesmente, mas que seja, Senhor, a Tua voz através dele, Senhor, falando aos nossos corações. Ministra a vida dele também enquanto ele estiver ministrando a cada um de nós. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, Simone, minha querida. Eu quero ler com vocês, os que puderem abrir sua Bíblia, acompanhar, Lucas capítulo 24, dos versículos 36 a 49. Lucas 24 trata da ressurreição do Senhor. E tem também um episódio muito interessante, que não é o foco da nossa reflexão aqui hoje, que é o caminho de Emaús. Quando 2 discípulos saem de Jerusalém em direção a Emaús, tristes, frustrados com a morte de Cristo, sem saber que Jesus já havia ressuscitado, e Jesus se junta a eles, né? E vai conversando com eles, até que se revela a eles, né? Então o texto que eu vou ler é depois desse episódio. Ele começa no versículo 36. Então, Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma, um espírito. Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes disse enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto.
É interessante que o nosso texto começa com a expressão, enquanto falavam dessas coisas, enquanto eles estavam conversando entre eles, e eles tinham muito o que conversar. Certamente eles falavam do ministério de Jesus, da sua bondade, do seu amor, do seu poder, dos milagres que ele efetuou, dos muitos milagres, das suas parábolas, seus ensinos, os detalhes do ministério. E é claro que eles concentravam mais as suas falas agora, suas conversas em torno da morte de Cristo, daquilo que os discípulos no caminho de Emaús haviam comentado também. Então, enquanto eles estavam reunidos, eles então falavam do comentário das mulheres que foram ao sepulcro e não viram o seu corpo, né? E de repente o mesmo Jesus, gosto muito quando a Escritura usa essa expressão, o mesmo Jesus, né? Não foi uma, é o mesmo Jesus, se apresentou diante deles e disse, paz seja convosco. Eu quero aqui hoje falar de algumas provas da ressurreição de Cristo, não vou falar de todas, de muitas, porque não temos tempo, mas de algumas provas. Nós temos a prova da audição. Os discípulos tiveram a prova da audição da ressurreição de Cristo. Porque quando Jesus se apresenta no meio deles, diz, paz seja convosco. Eles ouviram a sua voz. Paz seja convosco. Todos eles ouviram. Não há nenhum relato nas Escrituras de que um ou outro discípulo fosse surdo, tivesse problema de surdez. E se tivesse, Jesus teria curado, porque ele curou surdos. Então, não havia. Eles estavam familiarizados com essa expressão, paz seja convosco. Eles sabiam que essa expressão ela era familiar em relação a Jesus. Por que paz? Porque Jesus é o príncipe da paz. Em Isaías 9,6, esse é um dos seus títulos. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E a gente vê que quando nós somos justificados, nós passamos a ter paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, paz é um termo que estava nos lábios de Jesus. E ele falou, não apenas nesses textos aqui que eu acabei de citar, mas em outros também, ele falou de paz. A sua voz não tinha mudado, era a mesma voz. Imagine vocês se depois da ressurreição, Jesus aparece com um tom de voz completamente diferente. Os discípulos, peraí, de quem é essa voz? Está parecendo com a voz do Caifás? Está parecendo com a voz de um comerciante que nós conhecemos? Está parecendo com a voz de um soldado romano? De um centurião? Era a voz de Cristo, era a mesma voz. A sua voz não mudou. Que bênção! E veja, o conteúdo das suas palavras não havia mudado, porque ele não chegou, a sua primeira expressão foi, paz seja convosco. Ele não chegou dizendo, voltei para vingar. Ou então, a casa caiu para Pilatos. A casa caiu para Herodes. Nem ele disse, a casa caiu para o Império Romano. Estou aqui e a minha vingança será total. Não. Ele chega e diz, paz seja convosco. Que bonito, que coisa linda. Então os discípulos tiveram a prova da visão. Desculpa, a prova da audição. Eles ouviram a voz de Jesus. Mas eles tiveram também a prova da visão. Todos eles. Isso está no versículo 39. Né? Vede as minhas mãos e os meus pés. Vede. Não é possível um grupo de pessoas ver a mesma coisa e tirar conclusões diferentes. Não é possível um grupo de 12 pessoas, 11 pessoas, verem um acidente entre dois carros, entre dois carros brancos, e saírem dizendo coisas diferentes. Não, eu vi 3 carros. Você viu 3? Mas eu vi 5. Eu vi 2 carros brancos. Não, eu vi um carro amarelo também no meio. E tinha um vermelho também. Não existe isso. Ou então alguém está mentindo nessa história. Então os discípulos viram
o Senhor, né? E não tiraram conclusões diferentes. E aí nós vamos ver a prova da visão. E não há nenhum relato de que algum dos discípulos fosse cego, né? Não, todos eles viram o Senhor. Aliás, um dos critérios para se escolher um apóstolo, e isso acontece primeiro no versículo 22, quando os apóstolos se reuniram antes de Pentecostes para escolher o substituto para Judas Iscariotes, que se perdeu. Um dos critérios está lá, Atos 1:22. Alguém que testemunhou conosco, que foi testemunha ocular do Senhor Jesus, da sua ressurreição. Testemunha ocular da sua ressurreição. E ali tinha dois candidatos, Matias e José, escolhido porque eles tiraram sorte. Que critério interessante. Não, alguém que viu o Cristo ressurreto. E a prova da visão, ela não esteve restrita apenas aos 12 ou aos 11. Tá? Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, que Jesus apareceu de uma vez para mais de 500 irmãos, ou para cerca de 500 irmãos, né? De uma vez. Que coisa fantástica, né? Paulo escreveu isso aos Coríntios, está lá em 1 Coríntios 15. Se Paulo estivesse escrevendo uma mentira, ele seria facilmente desmascarado, né? Ele seria desacreditado. Mas ele escreveu com certeza. E a igreja primitiva, os discípulos sabiam, tinham certeza que Cristo havia ressuscitado. Mas eles tiveram também a prova do tato, né? A prova do tato. Versículo 39 novamente. Vede as minhas mãos e os meus pés. Apalpai-me e vede. Diz a versão da Almeida Revista e Corrigida. Mas outras versões tragam toquem em mim. A nova Almeida atualizada. Toquem em mim. Vocês podem tocar em mim. Os discípulos o apalparam, né? Porque ninguém desobedeceu. Eu não toco, eu não quero nem chegar perto. Não foi essa a atitude. Toquem em mim. Eu creio que todos tocaram. Porque ninguém desobedeceria o mestre. Ninguém desobedeceria. Venham, toquem em mim. E eles tocaram. Eu acho muito interessante quando o apóstolo João, ele escreve a sua primeira carta, no primeiro capítulo. Logo ali no início ele diz, né, versículo 1, as nossas mãos tocaram na palavra de Deus, porque o verbo, a palavra, se fez carne, né, e habitou entre nós. E mesmo com a sua morte, e depois da sua ressurreição, Cristo continua na carne, né, claro, no estado glorificado, mas num corpo físico glorificado. Tomé o tocou também. Isso está lá em João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, põe aqui o teu dedo, tua mão no meu lado, lá, nos sinais dos cravos. Vede que sou eu mesmo. Né? Vede que sou eu mesmo. Né? Não duvide, né? Seja crente, não duvide. Né? E ainda, no versículo 39, Jesus usa o seguinte argumento. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Coisa fantástica, né? Como vedes que eu tenho. Jesus não disse, um espírito não tem carne e sangue, porque essa seria uma expressão mais comum. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Sabe o que está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 9? Olha o apóstolo Paulo nos dando aí mais um esclarecimento. Porque nele, porque em Cristo, né, habita fisicamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Tá? Toda a plenitude. Nós temos um Salvador, o Filho de Deus e Deus o Filho, num corpo físico glorificado lá na glória, nos regendo, intercedendo por nós. Que bênção, né? Que grande verdade da palavra de Deus.
Então, nós vemos que ele se apresenta assim: apalpai-me, vede, eles tiveram a prova física da ressurreição de Cristo. Agora, é claro que a emoção aqui interagiu também, porque a emoção faz parte da nossa vida. O próprio Jesus teve emoções, várias delas. Só não teve emoções pecaminosas, mas as emoções humanas ele teve. E eu quero dizer para vocês que a fé não se apoia nas emoções. A nossa fé se apoia na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na revelação geral que vem através da natureza, mas muito mais na revelação especial. Porque a revelação geral que vem através da natureza, ela pode nos dar um certo conhecimento de Deus. Mas é a revelação geral em Cristo Jesus, através das Escrituras, dos santos apóstolos e profetas, né? Dos profetas e dos apóstolos, que nós temos a revelação plena de quem é Deus. Tá? Então a fé não se apoia nas emoções, né? No versículo 41 diz que os discípulos não conseguiam crer, porque estavam alegres demais. A alegria. Não, isso não pode ser verdade. Não é verdade, nós estávamos aqui agora arrasados, né? Frustrados, decepcionados, questionando, né? Aonde está o Senhor, o que aconteceu, porque esse plano foi frustrado. E a alegria impediu deles crerem por um momento. E não é só a alegria que impede de crer, a tristeza também. Olha lá em Lucas 24, 17. Não podiam crer, porque estavam tristes, carregados de tristezas. Tá? Então nós não nos baseamos na emoção. Se eu estou bem, me sentindo alegre, Deus está comigo. Né? Se eu estou morocochô, meio derrubado, meio deprê, Deus me abandonou. Não, não funciona assim. Não depende do que você sente, nem do que eu sinto. Não depende. Depende da palavra de Deus, imutável, confiável, eterna. Jesus chegou a declarar: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então a palavra de Deus é totalmente confiável. Não nossas emoções, nem nossa consciência, nem nossa vontade, mas é a palavra de Deus que é totalmente confiável. Nós vemos isso, né? Também teve uma outra prova que eu acho fantástica. É a prova da comida. É a prova gastronômica que os discípulos tiveram da ressurreição de Cristo. Em Lucas capítulo 24, versículos 40 e 41, Jesus pergunta a eles: vocês têm alguma coisa para comer? Olha, Jesus pedindo comida depois da ressurreição. Que coisa fantástica. Jesus comeu diante deles, não comeu escondido. Eles viram Jesus comendo. Eles viram. Como ele comia normalmente. E ele está comendo diante dos discípulos. Aí eles apresentaram para Jesus um pedaço de um peixe assado. Um pedaço de um peixe assado. E aí não havia fritura, né? Peixe assado não tem fritura, é mais saudável. Agora, pode ser que eles já tinham comido daquele peixe. Né? Pode ser que era uma parte que sobrou. E mesmo assim Jesus comeu. Jesus não virou para ele dizendo: resto eu não quero. Resto não. Né? Não, ele comeu. É maravilhoso que Jesus, depois da sua ressurreição, continua humilde. E ele é humilde. Nós não temos um Deus arrogante lá no céu, prepotente, orgulhoso, soberbo. Não, nosso Deus nunca foi assim. Você não encontra em Deus o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que sabe tudo, infinito poder, infinito conhecimento. Você não encontra arrogância nele. Né? Deus é bom. Deus só tem virtudes e qualidades. Né? Seus atributos são atributos positivos, nenhum negativo. Né? Que bênção. Jesus comeu diante deles. Né? E Jesus comeu também mel, peixe e mel. Né? Por que Jesus comeu? Por necessidade? Não creio.
que Jesus tenha comido por necessidade. Eu creio que ele comeu mais por prazer do que por necessidade. Mas houve uma outra razão porque Jesus comeu diante deles, para demonstrar de novo que Jesus estava ali fisicamente. Porque os ídolos não comem. Não adianta você trazer comida diante de uma estátua, diante de uma imagem. Não vai comer. A gente tem exemplos disso na Bíblia, não vai comer. Os ídolos não comem. Jesus não comeu escondido, comeu diante deles. Eles viram a comida sendo consumida. A comida sendo consumida. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, me faz lembrar da filha de Jairo. Da filha de Jairo. Você encontra esse relato, por exemplo, em Lucas 8:56. As pessoas comem depois que são ressuscitadas. Lembra? A filha de Jairo, Jesus a ressuscitou. E quando Jesus a ressuscitou, depois de tê-la ressuscitado, Jesus pediu ou ordenou que lhe dessem comida. A menina está com fome. A menina precisa comer. Traga comida para a menina. É interessante isso. A menina comeu assim que ressuscitou. E Jesus come depois da sua ressurreição. Meus irmãos, a emoção não substitui a razão e nem a palavra. No versículo 44, Jesus diz: são estas as palavras que eu disse estando com vocês. Que o Cristo havia de padecer, que ele ressuscitaria, que ele daria a sua vida. São estas as palavras. Jesus direciona a atenção dos discípulos, o foco dos discípulos para a palavra. E também no versículo 45 está escrito que Jesus abriu-lhes o entendimento. Por que as pessoas não creem? Porque o entendimento está fechado. O príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, Satanás fechou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça, para que elas não percebam a luz do Evangelho. Mas no versículo 45 está escrito, e Jesus abriu-lhes o entendimento. Que bênção, que privilégio, que um dia ele abriu o nosso entendimento, nos revelou tão grande salvação. Abriu-lhes os olhos, está lá no versículo 31, seus olhos foram abertos. Abertos já estavam, porque estavam caminhando já para a noite. Ninguém anda por uma estrada de olho fechado. Mas ali os olhos do entendimento, para usar uma linguagem de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Abriu-lhes os olhos do entendimento. E um outro versículo muito importante, o versículo 32, abriu-lhes as Escrituras, deu-lhes compreensão da Escritura. Enquanto o Espírito Santo não iluminar a palavra para nós, a Bíblia permanece um livro fechado. Eu vejo pessoas falando da Bíblia, políticos, filósofos citando a Bíblia, mas eles não têm a menor noção do que é a conversão, do que é a intimidade com o Senhor, do que é a alegria da salvação. Eles citam textos aqui e ali, mas eles não têm essa compreensão. Só quando o Espírito Santo abre a palavra e nos revela quem é Jesus Cristo, então nós passamos a ser filhos de Deus. E isso também preparou os discípulos para Pentecostes, porque Pentecostes aconteceu ao redor da palavra de Deus, da palavra de Deus. Então essa era a mensagem que eu queria deixar com vocês aqui hoje, sobre a palavra de Deus, sobre a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Nós não estamos aqui falando de um defunto, falando de alguém que apodreceu, como todos os líderes de religiões. Você pode encontrar os ossos de Maomé nos dois lados do Mediterrâneo. Você pode visitar o túmulo do Ayrton Senna, aqui no Hospital do Morumbi, o túmulo da Princesa Diana, lá na Inglaterra. E estes túmulos são famosos, o túmulo do soldado desconhecido. E esses túmulos são famosos pelos corpos que eles contêm. Mas o túmulo de Jesus tornou-se famoso pelo corpo que não contém. A morte não conseguiu detê-lo.
no primeiro dia da semana, no domingo, Cristo ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação, para garantir a nossa salvação. Deus o exaltou soberanamente. Está lá em Filipenses capítulo 2, né? Capítulo 2. Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Não há outro nome como o de Jesus. Nunca houve, nunca haverá, nunca haverá. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que bênção! O interesse do Pai é que o Filho seja exaltado, né? E o interesse do Filho é que o Pai seja exaltado. E o Espírito Santo glorifica também o Senhor. E nós juntos aqui como corpo de Cristo, celebramos hoje a sua ressurreição, a vida eterna que nos foi dada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus ajude você com essa reflexão, em nome de Jesus. Agora vamos cantar, e depois vamos orar, precisamos muito orar. Vamos cantar então o hino 545, Porque Ele Vive. Sim, estamos prontos. Seu Filho amado, pra perdoar, pra me salvar. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se estivéssemos na igreja, todo mundo aplaudindo, né? Glorificado. Nós também estamos glorificados. Bem, nós vamos orar neste momento, buscar a face do Senhor. São muitas as lutas, né? Um desafio muito grande. Vamos orar.
E quero orar também por todos os pedidos que estão chegando através do Facebook, os que têm enviado seus pedidos de orações pelo WhatsApp, que vamos incluir tudo isso, né? Em nome de Jesus. Deus sabe quem mandou o pedido, eu não sei, mas o importante não é que eu saiba, o importante é que Deus sabe. E nós vamos orar agora, crendo que o Senhor vai responder em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel, Deus dos profetas e dos apóstolos, nós buscamos a Tua face neste momento, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, clamamos a Ti, por este momento que todos estamos passando, não apenas como indivíduos, como famílias, mas também como nação. Senhor, que mal tremendo se abateu contra nós, se abateu sobre nós, e que luta que se levantou contra nós. Nós não temos condições, Senhor, de ganhar essa luta. Nós não temos condições de vencer este desafio. Só o Senhor pode vencer por nós. Só o Senhor pode nos socorrer e nos ajudar. Foi assim, Senhor, com Israel. Quantas vezes as circunstâncias eram muito além das suas forças. Com os apóstolos, com a igreja ao longo dos séculos. Senhor, quantas vezes o perigo era maior, o desafio era maior, o ataque era muito maior do que suas forças podiam suportar. Mas o Senhor agiu. O Senhor estava presente, porque o Senhor amava Israel, ama Israel, e o Senhor nos ama. Graças te damos pelo teu amor. Bendito seja o teu amor, bendito seja o teu nome para todo sempre. Senhor, clamamos a ti em nome do teu Filho Jesus. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia das autoridades constituídas. Senhor, ajuda o governo do Brasil a falar uma mesma língua. Ajuda, Senhor. Elimina qualquer divisão do governo, Senhor. Ajuda, Senhor, os partidos políticos neste momento, Senhor, a manter um foco apenas, que é, Senhor, de proteger as vidas, em todos os sentidos, na área da saúde em primeiro lugar, na área da economia, em outras áreas, Senhor. Ajuda todos os políticos, Senhor, a se unirem, meu Deus. Meu Deus, a olhar, Senhor, com um olhar Senhor, de solidariedade, de amor ao próximo para com todos que necessitam, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, abençoa, Senhor, o corpo médico, os médicos neste momento, os enfermeiros, toda a classe, Senhor, hospitalar, toda a rede hospitalar. Meu Deus, ajuda, Senhor, os hospitais estão sendo construídos, hospitais de campanha, Senhor, e outros, meu Deus. Senhor, não deixa faltar os insumos, Senhor, hospitalares, máscaras, álcool gel, Senhor, remédios que precisam ser aplicados. Senhor, move a mente dos cientistas, move as suas mentes, Senhor, para surgir rapidamente com uma cura, uma vacina, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, achata essa curva, não apenas aqui no Brasil, mas em toda parte, Senhor. Senhor, achata essa curva, Senhor. A curva de contaminados, de óbitos também, em nome de Jesus. Poupa as vidas, Senhor. Poupa, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, diminui esta dor, meu Deus. Diminui, Senhor, o impacto deste vírus, em nome de Jesus. Cuida das famílias, cuida das crianças, jovens, adolescentes, dos idosos principalmente. Livra, Senhor, de toda a contaminação, em nome de Jesus. Pai, eu peço também para aqueles que enviaram os seus pedidos, através do Facebook, através da nossa live hoje, através, Senhor, também do WhatsApp, todos que estão passando por uma necessidade, um problema de enfermidade, um problema financeiro, Senhor, problemas de relacionamento, problema na família. Senhor, dá-nos harmonia neste momento, paciência. Trabalha em nós o fruto do Espírito, Senhor, a alegria, Senhor, a paciência, Senhor, neste momento de confinamento. Dá paciência à sociedade, Senhor, que as pessoas não saiam por aí, Senhor, como se nada estivesse acontecendo, mas que todos sejamos vigilantes, fazendo a nossa parte, nos protegendo e protegendo outros também. Cuida de nós, meu Deus, tem misericórdia.
Faz cessar essa praga, Senhor. Em nome do teu Filho, Jesus. Em nome do teu Filho. Senhor, abençoa. Peço que o Senhor abençoe todos os irmãos da Igreja Cristã da Trindade e de outras denominações também. Nossos familiares. Senhor, cuida deles também. Salva os que não te conhecem. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, já te agradecendo pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio na vitória do Senhor, no cuidado do Senhor. Eu creio naquilo que está escrito em Hebreus 13:5. Não te deixarei e nem te desampararei. Fiquemos com essa promessa, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Agora vou ministrar a bênção. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigada por assistir aí no Facebook. E vamos continuar juntos, porque nós, família que pertence a Deus. Amém? Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a virtude, o poder do Espírito Santo, a proteção do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.